Estamos agora com o Dr. Marques, delegado e coordenador geral de ações da Comissão de Direitos Humanos, Irmãos Naves, e também presidente do CIDEPOL. Ele vai falar conosco sobre a sua palestra do Plano Orientador Nacional, que ele veio ministrar aqui em Foz do Iguaçu, na 6ª SDP, Subdivisão Policial em Foz do Iguaçu. Doutor, fala para a gente então neste momento, o que representa isso para você na sua profissão e também para os demais colegas e outras pessoas que possam assistir a sua palestra. Olha, na verdade, o Plano Orientador Nacional, Planejamento Estratégico das Polícias Judiciárias, todos os policiais, todos os profissionais, todas as pessoas têm uma contribuição nesse plano, porque é uma coleta de informações, de experiências exitosas, de eventos preparatórios que nós realizamos. Tivemos o primeiro encontro nacional de delegados de polícia sobre aperfeiçoamento da democracia e direitos humanos, tivemos o segundo encontro, editamos livros relatando as questões relacionadas à corrupção jurídica, e o Plano Orientador Nacional ele vem justamente dar um rumo, uma direção que, se as polícias andarem 40 anos na direção das medidas previstas dentro do Plano Orientador Nacional, nós temos a plena convicção, a plena certeza de que serão 40 anos caminhando na direção correta. O Plano Orientador Nacional tem 7 eixos. O primeiro eixo é a questão relacionada a direitos humanos, não com aquele viés ideológico, com aquela contaminação ideológica de direitos humanos que muitas vezes as pessoas têm a percepção de que somente militantes de esquerda, somente pessoas que pegam em armas para tomar o poder têm direitos humanos a serem respeitados. E não é isso. Nós, dentro dessa visão do Plano Orientador Nacional do Planejamento Estratégico, nós temos a convicção de que o desvio de recursos públicos é a mais grave forma de violação aos direitos humanos em um Estado democrático de direito. Tanto é que o Plano Orientador Nacional ele tem um vínculo com a reforma na questão da parte econômica, porque nós visamos atingir o nível de excelência em matéria de segurança pública sem onerar o contribuinte. Este é um grande desafio do Plano Orientador Nacional e é o que nós vamos conseguir através da divulgação do plano, de exposição das medidas. E qual que é o vínculo desse plano diretor nacional e com a reforma da Previdência? Olha, nós sempre dizemos que quanto mais se diminui a rede de proteção social, maiores serão os índices de violência. O pobre, tudo que ele recebe, ele gasta. O maior movimentador da economia que existe é justamente a classe trabalhadora. E nós estamos vendo que nessa reforma da Previdência, infelizmente, a classe mais atingida vai ser justamente os trabalhadores, e há uma colocação mentirosa a respeito dos servidores públicos, que eles se aposentam com o teto, que eles só acima do teto, que eles não contribuem com a Previdência como deveriam contribuir. Há uma série de questões completamente equivocadas a respeito do servidor público e principalmente com relação à classe trabalhadora. Nós até encaminhamos pela Comissão de Direitos Humanos de Irmãos Naves, encaminhamos um ofício ao presidente Jair Bolsonaro, que nós não queremos que ele entre para a história como o presidente que destruiu a Previdência Social. Esse modelo que vai ser testado aqui no Brasil já foi testado no Chile, foi um insucesso, vamos assim dizer. O maior índice de suicídios entre pessoas idosas nas nações hoje é o Chile, em virtude dessa diminuição da rede de proteção social. E antes de atingir a classe trabalhadora, existem várias coisas que deveriam ser colocadas, inclusive nesse ofício que nós encaminhamos ao presidente. Nós pedimos que seja invertido a questão da reforma da Previdência com a PEC da desvinculação de receitas. Ou seja, nós temos o Poder Judiciário, que é o mais caro do mundo, nós temos o Parlamento, que é o segundo mais caro do mundo, e nós temos o Ministério Público, que é o Ministério Público mais caro do planeta e, segundo alguns estudiosos, é a instituição menos transparente, a que mais sonega informações, e eu digo pela experiência que a gente tem nas pesquisas sobre corrupção jurídica, que é uma das instituições que mais se beneficia com a prática da corrupção jurídica. Então, a relação do plano orientador com a reforma é justamente essa questão. O plano orientador prevê o quê? Que seja implantado um novo modelo de autonomia financeira, que nós chamamos de autonomia financeira restrita. Você pode investir, mas só para cumprimento da atividade fim. Ou seja,
com esse modelo de autonomia financeira restrita, a Polícia Judiciária, a Polícia Militar poderiam comprar equipamentos, poderiam comprar armamentos, poderiam comprar helicópteros, viaturas, construir sedes, mas nunca questões salariais ou as questões que a gente chama de auxílio-duto, que se transformou numa praga no país, onde as pessoas aumentam os seus salários através de resolução, através de enunciado, ou seja, é a prática da corrupção jurídica. É justamente isso. O plano orientador, ele visa combater primeiro os verdadeiros privilégios para depois fazer os ajustes necessários na Previdência. O plano orientador nacional, então, ele vem de encontro para essa orientação aos profissionais. Sim, exato, porque veja uma situação. Tem como nós chamamos de doutrina da investigação protetiva, né? O Brasil atravessa uma grande crise econômica há anos. Nós temos aí a Operação Lava Jato, que já está caminhando para o 5º e vai para o 6º, vai para o 7º, para o 8º, para o 9º, para o 10º ano, né? Nós temos a Operação Lava Jato. A corrupção, ela tem que ser investigada, mas em todos os poderes, em todas as instituições, e não se concentrar somente no núcleo político da corrupção. Porque a Operação Mãos Limpas na Itália, ela fracassou justamente por isso. Ela se concentrou no núcleo político da investigação e esqueceu de enfrentar o núcleo da corrupção jurídica. E é isso, o mesmo erro que aconteceu na Itália está sendo repetido no Brasil com a Operação Lava Jato. E através do que nós chamamos de investigação protetiva, você utiliza largamente da tecnologia, não em substituição ao homem policial. A experiência dos nossos policiais, ela é insubstituível, não tem máquina que substitua os nossos policiais. Mas é possível você realizar uma investigação protetiva. Você não destrói a empresa, você não fecha postos de trabalho, você não denigre a imagem das pessoas por um trabalho que ainda está sendo investigado, não tem nada comprovado. A doutrina, a aplicação da doutrina da investigação protetiva, que é prevista no Plano Orientador Nacional, permite que se investigue todos os atos de corrupção, porém com responsabilidade. Nós tivemos lá o caso Canciller, o caso do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, terminou numa tragédia, ele acabou se suicidando, e depois se constatou que no período em que havia a investigação, ele sequer era reitor da universidade. Ou seja, investigação tem que ser feita com responsabilidade. A Comissão de Direitos Humanos de Mãos Naves, ela combate justamente questão de abuso, questões relacionadas a erro judiciário, fraudes processuais. E nós até fizemos um pedido ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia também, que seja analisada a possibilidade de instalação de uma CPI das delações premiadas, porque a delação à brasileira, do jeito que está sendo feita aqui, ela vai destruir muitas vidas, muitas empresas, muitas lideranças políticas, e ao final vai se constatar que aquilo, na verdade, era uma grande fraude. E é essa questão que nós queremos combater com o Plano Orientador Nacional, nesse aspecto de realizar a investigação protetiva. Ou seja, você investiga tudo quanto é ato de corrupção, todos, em todos os poderes, em todas as instituições, mas sem destruir a imagem da empresa, sem denegrir a imagem do empresário, sem destruir lideranças políticas. Você faz o trabalho com responsabilidade. E para isso, nós temos no Parlamento a questão da aprovação do projeto da lei de abuso de autoridade. Tem pessoas que falam, mas doutor Marcos, se o senhor é a favor da lei de abuso de autoridade? Lógico, se eu como delegado de polícia pratico um abuso, eu tenho que responder por aquilo. Se eu pratico uma fraude processual, eu tenho que responder por aquilo. É até impensável que um servidor público, com a atribuição de investigar, acusar e julgar, seja contra a aprovação de uma lei de abuso de autoridade. Afinal, eu sou delegado de polícia, mas eu também tenho a minha questão de cidadão comum. Eu também posso ser investigado. Eu quero ser investigado por pessoas isentas, por pessoas responsáveis, por pessoas que saibam que se praticar um abuso contra a minha pessoa, elas vão responder por esse abuso. Nós não podemos pensar somente como policiais, como juízes, como promotores, porque os nossos familiares também sofrem as mesmas ações antiéticas que sofre todo cidadão comum. E nessa questão de apuração de erro judiciário e fraude processual, nós temos visto coisas terríveis, assustadoras.
O Brasil, eu digo sempre, nós temos o sistema de investigação pré-processual mais seguro do mundo contra erro judiciário e fraude processual, desde que respeitada a divisão de atribuições. Uma autoridade investiga, a outra oferece denúncia e acusa, e a outra julga. Quando você transforma essas três autoridades numa força-tarefa, ali é uma fábrica de abuso. Doutor Marques, o senhor falou também, relacionou a questão da investigação, das investigações nos meios digitais. Isso está relacionado, o senhor falou também sobre a questão do suicídio, que está havendo muito no nosso país e aqui na fronteira também tem muito, já teve muito suicídio esse ano. De que forma o senhor relaciona isso? Olha, nós temos uma empresa, a princípio, chama TechBiz, ou Celebrite. Essas empresas, elas fornecem equipamentos de tecnologia de ponta em matéria de aparelhos celulares, em matéria de identificação, uma série de coisas. E a TechBiz realiza esse curso sobre investigação nos meios digitais. É uma ferramenta importante que vai auxiliar o policial a evitar alguns erros que hoje nós vemos erros comuns em algumas investigações, que poderiam ser sanadas através de informações que já estão em fontes abertas de informação. É igual, nós temos a ideia nossa, não só fazer a questão do serviço de capelania, mas criar um núcleo de proteção e prevenção ao suicídio. E essas verificações nas redes sociais é importante para detectar alguns sinais de potenciais suicidas. Nós temos, eu não costumo falar isso, mas nós temos um número significativo de policiais militares e também outros integrantes de outras forças policiais com elevado potencial suicida. E essa pessoa, quando ela está com elevado potencial suicida, nós podemos esquecer que ela tem armas, ela tem acesso a armas, ela tem acesso a carregadores. Elas tanto podem tirar a própria vida, como tirar a vida da família, como invadir um ambiente público e provocar uma tragédia, como aconteceu na escola de Suzano. Então, a nossa preocupação, esse trabalho de investigação nas redes digitais, não só vai auxiliar também a questão da investigação em si, para evitar erros na investigação, através da detecção de informações que já constam em fontes abertas, mas também nessa questão relacionada a indícios de suicídio, quando há uma suspeita da família, quando há uma suspeita do policial sobre um outro companheiro que está enfrentando uma situação delicada. E a mensagem que eu transmito aos nossos policiais, a mensagem que eu transmito a todo cidadão, a toda mãe, a todo aquele que também tenha perdido o seu filho, ou tenha perdido um ente querido, é que o suicídio é muito difícil de ser prevenido, é muito difícil de ser evitado, não é impossível. É por isso que nós frisamos sempre no Plano Orientador Nacional que nós devemos vencer o mal com o bem. Nós devemos criar sempre um ambiente de amor, de proteção, de amparo aos filhos, de cuidado aos filhos, de cuidado com a esposa. Nós não podemos destruir o nosso ambiente familiar, nós não podemos destruir o nosso ambiente de trabalho. Porque todos esses suicídios, eles começam com uma questão de destruição de ambientes. Nós sabemos, lamentavelmente, que a família sofre muito por causa da última mensagem, da última palavra, do último abraço, e quando eles leem a carta, eles não conseguem entender por que a pessoa fez aquilo. Na verdade, é quase que impossível de explicar, porque a mente dele estava completamente alterada. É uma situação difícil, mas, como se diz, é possível tomar algumas ações de prevenção, procurar ajuda, buscar cuidado e, principalmente, se relacionar com as pessoas, conversar com os filhos, acolher, não ficar somente assim, exaltando os problemas, os defeitos, as dificuldades, mas, olha, tem algo a ser elogiado, vamos elogiar. Tem algo a ser corrigido, vamos corrigir com amor. E eu sempre digo uma frase isso eu confio plenamente, porque eu tenho 2 filhos, hoje eles têm 18, 19 anos, é um casal maravilhoso. Se eu tivesse que pedir um filho a Deus, eu faria um ofício para Deus, pedindo os meus filhos e pedindo a minha esposa da mesma maneira como eles são. E se eu tivesse oportunidade de me casar, 1 milhão, 1 trilhão de vezes eu me casaria com a mesma esposa que eu tenho, porque eles são fantásticos. Temos problemas? Temos problemas.
mas solucionamos sempre os problemas dentro dessa questão. Quando falamos alguma coisa, já mandamos uma mensagem: olha, eu te amo, olha, te amo muito, não esquece disso, não esquece que eu te amo. O amor nunca falha. Essa é a verdade. Se você tem um filho dependente químico, se você tem um filho que tem algum tipo de problema, se o seu esposo tem problema com alcoolismo, lembre-se sempre disso. Se você lembrar que o amor nunca falha, você vai encontrar força para prosseguir na caminhada até o fim. E essa é uma das mensagens do Plano Orientador Nacional, Planejamento Estratégico das Polícias Judiciárias. O amor nunca falha, todas as vossas coisas sejam feitas com amor, e a missão policial é uma missão divina. Nós temos a missão divina de vencer o mal com o bem. Assim nós não vamos errar nunca. Doutor, então, para encerrarmos a nossa entrevista, o senhor falou também sobre um versículo bíblico e falou da questão de fé. E é possível evitar ou saber quando uma pessoa está planejando um suicídio? Olha, alguns sinais, né, de isolamento, por exemplo, de fuga das redes sociais, algumas coisas, alguns sinais são detectáveis. Mas quando a pessoa, até a família, já começa a perceber, começa a monitorar a situação, mas é algo impossível de ser monitorado. Muitas famílias se sentem culpadas. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Olha, a mente dele não tem um funcionamento normal, não está no estado normal, no estado psicológico normal. Então é difícil de compreender. Alguns sinais são detectáveis, mas depois que você detecta os sinais, você faz de tudo para corrigir. Às vezes as famílias se sentem desamparadas. Poxa, como é que eu deixei acontecer? Na verdade, ninguém deve se culpar por isso. Eu digo sempre que é algo assim, é muito difícil, porque o problema está na mente. Às vezes nós estamos de fora, que nós não temos o problema, nós não conseguimos ver o problema com a dimensão que essa pessoa está vendo. E uma preocupação também que as pessoas ficam sempre: puxa vida, a respeito de salvação. Olha, não existe salvação. Olha, Deus não é um juiz de uma comarca qualquer, distanciada, que pode errar na questão de um julgamento. E eu sempre digo, as pessoas falam: doutor Marcos, o senhor diria o que a respeito das pessoas que se suicidam? Eu não digo nada. Eu digo que elas devem ser amadas, devem ser respeitadas o tempo inteiro, amadas por suas famílias, mesmo depois que a tragédia tenha se consumado, porque Deus não me chamou para ser acusador, nem juiz. Deus me chamou para ser testemunha do amor. Exato. Nós não fomos chamados para julgar, nós fomos chamados para amar e demonstrar amor pelas pessoas, mesmo aquelas pessoas porque todas, eu digo sempre, todas as pessoas são frutos do amor de Deus. Todas as pessoas são amadas por Deus. Deus não tem filhos privilegiados. Todas as pessoas são alvo do amor de Deus. E a gente não pode esquecer disso nunca. O senhor finaliza então com uma frase. Sim. O amor nunca falha, e todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Doutor Marques, hoje vocês são considerados um dos maiores especialistas em investigação de erros judiciários e fraudes processuais. O senhor pode explicar, esclarecer de que forma acontece isso? Olha, a Comissão de Direitos Humanos de Irmãos Naves, o próprio nome já indica um dos maiores erros judiciários que aconteceu no Brasil, que atingiu de forma dramática a família Naves. O Joaquim e o Sebastião Naves foram condenados a 25 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato do Benedito Caetano. Cumpriram 8 anos e 5 meses de prisão, saíram por bom comportamento. Apesar do Tribunal do Júri ter absolvido por duas vezes, houve um recurso ao Tribunal de Apelação e acabaram condenando eles a 25 anos de prisão. E depois que eles cumpriram a pena, depois que eles já tinham sido liberados por bom comportamento, 15 anos depois, o Benedito Caetano reaparece na cidade de Araguari para visitar os parentes. É um dos maiores erros judiciários que já aconteceu no Brasil. Por isso que até hoje a Comissão de Direitos Humanos de Irmãos Naves, nós temos um procedimento do que se refere ao sequestro de policiais, por exemplo, o policial Idélio Monenigo, de que se não tem corpo, não tem morto. Nós precisamos de uma prova cabal, ou seja, a localização do corpo, ou uma prova irrefutável de que o corpo, o cadáver tenha sido destruído. Em nossas experiências, hoje em dia, nós somos apontados como um dos grandes especialistas em matéria de investigação, de apuração de fraudes processuais e erros judiciários. A nossa experiência nos mostra que
o Brasil, apesar de ter o sistema de investigação pré-processual mais seguro do mundo contra erros judiciários e fraudes processuais, através do inquérito policial, quando passou a todo mundo querer investigar, o número de erros judiciários aumentou exponencialmente. Existem casos assim chocantes, abusos, fraudes processuais praticados principalmente no âmbito de delações premiadas. A pessoa conduz uma investigação com uma delação que confirma outra delação e chega no momento em que ela não encontra meios para vincular essas pessoas e o investigador, a pessoa que está ali responsável pela condução da investigação, acaba sendo obrigada a praticar uma fraude processual para salvar a operação. Isso é uma coisa extremamente antiética, que destrói vidas, que destrói reputações, que destrói empresas, que fecha empregos. E é essa a visão da comissão, combater justamente esses erros, esses abusos. Existem outras pessoas que também apuram esses fatos, né? Nós temos o projeto Clamores da Inocência. Se você acessar o site www.operaçãosepulcroscaiados.com.br, você vai conseguir entrar naquele projeto Clamores da Inocência, e se você foi vítima de algum erro judiciário, você pode se cadastrar ali, que a comissão vai analisar a sua situação e, dependendo da situação, vai apurar os fatos. Mas é estarrecedor a quantidade de erros e fraudes que nós já detectamos em matéria de delações premiadas. Essa é a nossa preocupação. Tanto é que nós estamos elaborando um projeto de lei para que todas as delações premiadas, toda a declaração dos delatores, elas sejam obrigatoriamente reproduzidas em arquivo audiovisual, para que seja possível a todas as pessoas analisar o grau de convicção, o grau de convencimento, o grau de veracidade que aquelas palavras estão produzidas. Nós tivemos um caso aí até emblemático no Paraná, uma grande operação, e os investigadores, ou seja, os promotores ali responsáveis pela investigação, disseram que não gravaram, não reproduziram o arquivo audiovisual porque a câmera filmadora não tinha bateria suficiente. Ora, isso é algo inusitado para um órgão que é o mais caro do planeta e que detém autonomia financeira plena, ou seja, não ter verba para comprar uma bateria para que se possibilite analisar a veracidade de uma informação relevante, que vai atingir vidas, que vai destruir famílias, que vai destruir empregos, que vai custar emprego público de pessoas que quase 30 anos de profissão. Então, isso é inadmissível. A Comissão de Direitos Humanos de Irmãos Naves, apesar de atos notórios de perseguição aqui no Paraná, a gente continua firme nesse objetivo de fazer com que a investigação policial, a investigação criminal, seja conduzida com transparência, com controle, com segurança para a pessoa investigada e segurança para o operador. Nós temos aí o PPJE, que é o Programa de Polícia Judiciário Eletrônico, que fez da Polícia Judiciária do Paraná uma das instituições mais transparentes, com maior nível de controle, com maior nível de transparência, com maior nível de segurança da informação, dentre todas as instituições do Brasil que atuam em matéria de investigação criminal, graças a esse programa PPJE. Doutor, e diante disso, dessas informações, qual que é o seu sentimento e o seu grau de relevância dentro disso? Olha, nós temos assim, a comissão, nós não recebemos, até as pessoas falam, por que não monta uma ONG, né? Essa questão de montar ONG, de receber verbas públicas, nós não aceitamos ajuda de nenhum órgão governamental, nunca recebemos, nunca vamos receber, não aceitamos ajuda de absolutamente nada. O único meio que todos os nossos trabalhos são feitos de forma voluntária. O único recurso que nós temos são vendas de livros, né? E um dos livros é a Operação Sepulcros Caiados 1, Desvendando a Face Oculta do Ministério Público Brasileiro, que é um livro que desvenda, que fala a respeito da corrupção jurídica, que ainda é considerada um tabu no Brasil, né? Os advogados orientam seus clientes a fazer delação contra A, contra B, contra C, mas a gente até acha engraçado uma questão que alguns advogados recebem do cliente e são extremamente agradáveis ao juiz e ao promotor, porque dá a impressão que ele quer ser nomeado desembargador pelo 5º Constitucional. Então é um problema sério, o cliente acaba ficando sem defesa.
Aí detecta-se uma fraude processual e o cliente alerta o advogado, olha, isso aqui é fraude. Não, mas vamos batalhar juridicamente. Olha, batalhar juridicamente é justamente enfrentar a fraude processual desde o início, porque senão você vai conduzir o seu cliente à cadeia e você não vai conseguir rebater isso aí no futuro. A fraude processual ela tem que ser enfrentada imediatamente. Tanto é que nós temos um outro projeto também que cria o incidente de prevenção à fraude processual e erro judiciário. Ou seja, para que o delegado de polícia, através da corregedoria, atue de imediato para corrigir aquele erro da investigação que pode resultar numa condenação de um inocente. É justamente nesse aspecto que a comissão atua. É um trabalho extremamente relevante que a gente procura aprimorar, aperfeiçoar os mecanismos de prevenção a essas fraudes, de prevenção a esses erros judiciários. Então a importância da comissão não é só na questão da apuração que ela faz, mas também na questão de apresentação de projetos, na elaboração de novas leis, na propositura de novos ajustes em matéria de funcionamento de corregedorias e a questão de livros também, né? A gente traz todas essas informações, muitos advogados falam sobre compliance, dão palestras sobre compliance, é interessante até, mas nós observamos uma coisa, todos os profissionais que atuam na área de compliance, eles nunca preparam a pessoa, preparam a empresa, preparam o médico, que pode ser acusado de erro médico, eles nunca preparam essas pessoas para lidar com uma situação de má-fé do servidor que está investigando. Ou seja, por mais que a empresa siga um trabalho de transparência, por mais que o profissional do compliance ali oriente a empresa adequadamente, eles não estão preparados para enfrentar as mazelas da corrupção jurídica, que é quando os atos de má-fé são praticados por pessoas que com responsabilidade de investigar, acusar e julgar. Então, eu sempre digo, quem dá palestra de compliance, quem fala sobre compliance e nunca leu o livro Operação Sepulcros Caiados 1, Desvendando a Face Oculta do Ministério Público Brasileiro, pode estar conduzindo o empresário, pode estar conduzindo o médico, pode estar conduzindo o outro profissional à cadeia sem saber. Por quê? Porque eles se preparam para o compliance como se as instituições funcionassem perfeitamente. E as instituições são constituídas por seres humanos, todos eles com seus defeitos, com suas falhas, com seus interesses, sejam midiáticos, sejam interesses pessoais, interesses financeiros. E o profissional do compliance, ele tem que estar preparado para enfrentar essa situação de falta de ética, de má conduta de servidores públicos. Então, quem fala sobre compliance e ainda não leu esse livro Operação Sepulcros Caiados, ele está fazendo um compliance em parte. Não conhece completamente a questão do compliance. O compliance tem que preparar a empresa, preparar aquela pessoa que é protegida para enfrentar todas as situações, inclusive má conduta de servidores públicos. Doutor, então, para quem queira adquirir, qual que é o contato, qual que é o meio para adquirir o livro? Por uma questão que é um tema muito polêmico, a corrupção jurídica, para evitar apreensões no início e também... o dono da livraria não gostava olha, eu não vou negociar esse livro, porque é um tema muito polêmico, né? Porque as pessoas estão acostumadas a sempre elogiar o Ministério Público. Claro, a nossa luta não é contra o Ministério Público, a nossa luta é com relação à má conduta de integrantes do Ministério Público. É aquilo que a gente chama de banda podre, já que podemos mencionar isso, né? Na PEC 37, eu me recordo que os promotores diziam que eles eram contra a aprovação da PEC 37 porque não concordava com a corrupção. E eu, da mesma forma, digo, eu sou contra o acúmulo de atribuições, de investigar, acusar, porque eu também sou contra a corrupção. E a corrupção jurídica, ela é originada justamente dessa questão de aumentar o poder de intimidação natural. Hoje um político tem pavor de qualquer membro do Ministério Público que queira se utilizar do poder de forma ilegítima, porque ele pode usar o poder de forma ilegítima e tem garantia total de impunidade. É o que a gente chama de kit de impunidade total, que são as leis que regem o nosso Ministério Público, que precisa mudar para o próprio bem do Ministério Público. As pessoas falam, não, mas o senhor é contra o Ministério Público? Não.
Eu sou a favor do Ministério Público, defendo o Ministério Público em todas as questões, só que tem um detalhe: má conduta eu não defendo em lugar nenhum. E desfazendo esse kit de impunidade total do Ministério Público, com certeza eles vão melhorar muito como instituição, porque é o que eu digo hoje. Eles hoje representam a instituição menos transparente do Brasil, a mais opaca do Brasil, a mais cara de todo o planeta, a que mais sonega informações e a que mais se beneficia com a prática da corrupção jurídica. Para adquirir esse livro, nós só negociamos pelo site www.operaçãosepulcroscaiados.com.br ou www.findoforoprivilegiado.com.br. Muito obrigada, Dr. Marques, mais uma vez conosco aqui na TV Com Foz, e que você é um profissional brilhante e que possa transmitir isso, né, esse amor, esse ato de fé, de compreensão, de bondade, e o coração é o que fala mais alto, né? Para as pessoas e para os seus colegas profissionais, os policiais e profissionais públicos, né? E todo cidadão comum. Amém. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar também é que nós fazemos investigações sobre apuração de erro judiciário e fraude processual. Nós defendemos direitos humanos de uma maneira global, né? Sem aquela predileção pelo infrator, a não ser quando ele é vítima de fraude processual e erro judiciário. Eu sei o que é o sofrimento de uma família ter alguém preso, não por experiência própria, graças a Deus nós nunca tivemos essa triste experiência, mas sei o quanto que as mães e os pais e os familiares dos encarcerados sofrem, né? Tanto é que a Bíblia ela diz para que nós não nos esqueçamos dos encarcerados. É um momento, o Brasil vive um momento difícil, um momento delicado, né? Muitas mensagens de ódio circulando pela internet, em todas as redes sociais. As pessoas postam vídeos de homicídios, de execuções, e alguns até apoiam aquilo. Nós lamentamos grandemente toda essa situação, porque, como eu disse, não existe nenhuma pessoa que esteja desprovida do amor de Deus. Sempre que a gente olha uma pessoa, a gente tem que ver ela como a imagem e a semelhança de Deus. Ela pode ter os seus defeitos, pode ter as suas falhas, pode ter os seus erros, mas nada impede que um dia ela tenha a vida transformada pelo poder de Deus, pela mensagem do Evangelho. É essa mensagem que a gente deixa a todas as pessoas, que enquanto há fôlego de vida, ainda há chance de transformação.